Oi pessoal, meu nome é Ryan Lucas, eu sou professor de Biologia e a partir de agora vamos começar um módulo super especial sobre citologia, o mundo celular. O teu objetivo é passar no Enem e o meu é te ajudar a passar no Enem. Se depender de mim, você vai se familiarizar com todas as questões dessa prova e com certeza vai obter a tão sonhada aprovação no Enem de 2026. Vem comigo? Para começo de conversa, eu quero que você saiba de uma coisa. Todos os seres vivos são formados por células. Uma bactéria, uma planta, um animal, nós seres humanos, só existe uma única exceção, os vírus. Colocou na cabeça? Fora os vírus, todos os seres vivos são formados por células. Aqui ao meu lado você vê alguns tipos de células. Uma célula animal, uma célula vegetal, uma célula bacteriana. Existem outros seres vivos, como protozoários, fungos, que também vão ser formados por células. Até aí tudo bem? Então, vamos revisar. Todos os seres vivos são formados por célula. Somente os vírus não são formados por células. Acompanha novamente o tio Ryan. Só existe um ser vivo que não é formado por célula, é o vírus. Fora ele, todo mundo vai ser celular. Novamente, só para enfatizar e deixar mais claro, olha aqui essas duas informações que o tio Ryan preparou para vocês. A primeira é que todos os seres vivos, como eu já tinha falado, são formados por células, com exceção dos vírus. E a segunda informação, pega isso, que não pode passar batido. A segunda informação é que a célula ela é formada por três componentes básicos: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Revisando, todos os seres vivos são formados por células, com exceção dos vírus, e a célula é constituída por três elementos básicos. Aqui, ó, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Até aí tudo bem? Vamos ampliar um pouquinho esse conhecimento agora, beleza? Vai. Vamos deixar isso mais claro. Aqui ao lado vocês veem a imagem de uma célula. Ela é uma célula animal. Essa célula ela é composta por uma região amarela externa que está fazendo o limite dela, está delimitando. Logo em seguida vocês vão ver uma parte toda laranja, onde tem algumas estruturas nela. E tem uma outra parte redondinha, amarela. Essa parte externa amarela, que está delimitando essa célula, eu vou denominá-la membrana plasmática. A função dela é basicamente proteger a célula, delimitá-la e estabelecer o que entra e o que sai. Nas aulas futuras, vocês vão aprender que a célula ela vai permitir que algumas substâncias entrem nela e também vai eliminar algumas substâncias. Essa entrada e saída acontece por meio da membrana plasmática. Então, para agora, eu quero que você entenda que essa membrana plasmática é como se fosse a porta da sua casa. A porta vai se abrir e vai se fechar à medida em que alguma pessoa entra e alguma pessoa sai. Só que é a sua casa. Você não vai permitir que qualquer pessoa entre. Deu para entender? A célula é basicamente desse jeito. Opa, não vai entrar qualquer coisa aqui não. Como ela não permite que qualquer coisa passe e penetre a célula, ela não vai ser totalmente permeável. Ela vai ser semipermeável, porque não é qualquer coisa que vai entrar. Ela vai ter que autorizar ou não. Então, novamente, a função da membrana plasmática é delimitar a célula, protegê-la e permitir ou não a entrada e a saída de substâncias. Logo em seguida, a gente vê aí a região maior, que a gente chama de citoplasma. No citoplasma, a gente vai ter as organelas celulares, que vai ser um outro objeto de estudo nosso ainda hoje. Mas agora eu vou falar da última estrutura, que é o núcleo. Essa região amarela aí, redondinha, bem no meio, logo em seguida tem outro círculo laranja. A gente vai ver quando for estudar o núcleo, mas para agora, o núcleo é a parte mais importante dessa célula, porque é nele que está contido o nosso material genético, aquilo que a gente chama de DNA.
mais na frente, na aula de bioquímica, vocês vão entender que o nome do DNA todinho é ácido desoxirribonucleico. Mas eu quero que você entenda que o DNA é a molécula responsável por guardar a nossa informação genética. Então, agora você acabou de aprender que a célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo, que a membrana é a porta de entrada e de saída das substâncias dentro e fora da célula, que a membrana protege e delimita a célula. O citoplasma vai abrigar as organelas celulares e outras estruturas que não convém falar aqui agora. E o núcleo vai proteger, vai guardar a estrutura mais importante que a gente tem, que é o nosso material genético, que está contido numa fita de ácido desoxirribonucleico, também chamado DNA. Pessoal, eu tenho certeza que você aprendeu o assunto até aqui. Chegou a hora de ampliar um pouquinho os horizontes, para nós vermos quais são os dois tipos de células. Vamos lá? Basicamente, existem dois tipos de células: as células procariontes e as células eucariontes. Tu vais entender tudo agora, rapidão. A célula procarionte, ela é muito simples, ela é básica. Ela vai ter basicamente a membrana plasmática e o citoplasma, mas não vai ter um núcleo, ou o núcleo não vai ser organizado. Mas por hora, você vai entender que o material genético, ele é solto no citoplasma, porque não tem nenhuma estrutura guardando esse material genético. E outra coisa, ela não vai ter muitas organelas, então ela é pobre nessas estruturas. Como é que eu posso falar sobre as células procariontes? Elas são células simples, elas não possuem núcleo e elas são pobres em organelas. E agora, o que são as células eucariontes? Gente, é basicamente o contrário das procariontes. Enquanto as células eucariontes, elas vão ter o núcleo, as procariontes não vão ter. Então, como é que eu posso falar das eucariontes? As eucariontes têm o núcleo organizado, ou seja, o DNA não é solto no citoplasma. As eucariontes vão ser ricas em membranas, porque eu vou ter uma membrana formando o núcleo e protegendo o DNA. Assim também como elas vão ser ricas em organelas celulares. O que as células procariontes não vão ter, na maioria das vezes, as eucariontes vão ter. Deu para entender até aí? Vamos falar novamente, revisando? Células procariontes são pobres em membranas, não possuem núcleo e são pobres em organelas. As eucariontes, elas possuem núcleo, são ricas em membranas e são ricas em organelas. Eu tenho certeza que até aqui tu conseguiste entender tudo e agora vamos para a parte talvez mais massa dessa aula, que são as organelas celulares. Vem comigo? Imagine que a célula seja uma grande empresa. Cada empresa vai ser dividida em setores e cada setor vai ter uma importância relevante para o funcionamento dessa empresa. A célula vai ser basicamente desse jeito. Imagina que a empresa tem um setor financeiro e esse setor financeiro deixa de funcionar. Logo em seguida, não vai ter pagamento de funcionários. Os funcionários não vão querer mais trabalhar e podem gerar uma grande revolução. E a empresa pode chegar a falir. A célula é do mesmo jeito. Se uma organela deixa de funcionar, a célula inteira pode ficar comprometida. Eu acredito que você acabou de entender o raciocínio. As organelas celulares funcionam como setores de uma grande empresa e cada organela vai ter uma importante função dentro da célula. Aqui vocês veem um esqueminha, um mapa mental incrível e totalmente resumido sobre as funções de cada organela celular. Aqui você vai ver, aqui ao redor, você vai ver que existe uma organela celular chamada lisossomo. O lisossomo vai ser responsável pela digestão que vai acontecer dentro da célula. Lembra que eu falei que a membrana plasmática vai autorizar a entrada de substâncias? Muitas dessas substâncias são nutrientes e esses nutrientes vão ser digeridos por uma organela celular chamada lisossomo. Logo em seguida, pessoal, vocês vão ter uma outra organela chamada peroxissomo. O nome parece estranho, mas o peroxissomo ele vai ser muito importante
principalmente para vocês que adoram beber. Por quê? Ele é responsável pela desintoxicação celular. Ele vai quebrar as moléculas de álcool para que essas moléculas não afetem a célula diretamente. Vai transformar em moléculas cada vez menores e no final o produto vai ser basicamente moléculas de água. Então o peroxisomo vai ser responsável pela desintoxicação celular. Logo em seguida vocês vão ter o complexo de Golgi. Mas calma, que eu falo dele. Eu quero que vocês voltem aqui para a mitocôndria. Ao lado do lisossomo tem a mitocôndria. Gente, a mitocôndria vai ser a organela responsável pela produção de moléculas de ATP. Essa molécula, ela armazena energia e é por meio dessa molécula que a gente consegue exercer todas as funções do dia, que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue se alimentar, que a gente consegue se movimentar, que a gente consegue ir à academia. Então, quando falta ATP, falta energia. Então, a mitocôndria é importantíssima, porque é por meio dela que a gente vai ter a síntese de energia, a síntese de molécula de ATP. Logo em seguida, ao lado da mitocôndria, vocês vão ver uma outra organela importantíssima chamada ribossomo. Ela tem uma função que você vai ter muita dificuldade para memorizar. Olha só o que é que ela faz. Produz proteína. Acabou. Qual a função do ribossomo? Produzir proteína. E agora vem para outras duas importantes organelas. Os retículos. A gente vai ter o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Teremos aulas seguintes para discutirmos cada uma dessa organela, mas eu quero que agora você entenda que a função do retículo endoplasmático liso é produzir lipídios. O que são lipídios, Ryan? Gorduras. Sim, a nossa célula ela pode produzir gorduras. E quem é que produz gordura é o retículo endoplasmático liso. E o que é que faz o retículo endoplasmático rugoso? Gente, ele é rugoso ou granuloso, também recebe esse nome, granuloso, porque os grãos que estão lá grudados nele são nada mais, nada menos que ribossomos. E você acabou de ver que ribossomo produz proteína. Então, se eu tenho ribossomos grudados no retículo endoplasmático, e por isso o nome dele é granuloso, qual vai ser a função dele? Também produzir proteína. Então, qual é a diferença básica entre o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso? O liso produz lipídios e o rugoso produz, ou granuloso, produz proteínas. Ryan, tu pulaste o complexo de Golgi, porque você só iria entender agora. O que o retículo endoplasmático produz, qualquer um dos dois, vai ser enviado para uma organela chamada complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi vai pegar essa substância, ou essa estrutura, ou essa molécula, vai modificá-la, empacotá-la e enviá-la para onde ela tem que ir, seja para fora da célula, ou seja para alguma região dentro da célula. Então, você acaba de compreender que o complexo de Golgi, ele vai modificar, empacotar e enviar as substâncias que recebe dos retículos. Então, por isso que ele funciona como uma agência dos correios dentro da célula. O que é que a agência dos correios faz? Ela pega o quê? Pega o objeto, pega o que você colocou lá, vai empacotar e vai enviar para o destinatário. Então, basicamente, o complexo de Golgi é a agência dos correios da célula. Novamente, para a gente revisar rapidão. Lisossomo, digestão de nutrientes. Quem? Mitocôndria, produção de energia. ATP. Peroxissomo vai fazer o quê? Desintoxicar a célula, transformar tudo basicamente em H2O. O ribossomo vai produzir o quê? Proteína. O retículo endoplasmático liso produz lipídios, que eu também chamo de gordura. O retículo endoplasmático rugoso produz o quê? Ou granuloso, tanto faz, produz o quê? Proteína, porque os grânulos são nada mais, nada menos do que moléculas de ribossomo. E o que é que o complexo de Golgi faz? Ele modifica, empacota e envia as moléculas ou substâncias para onde elas devem ser enviadas. Pessoal, tenho certeza que você aprendeu tudo. Agora você vai fazer comigo uma questão do Enem para nunca mais esquecer como é que isso é cobrado. Gente, o Enem não vai cobrar o que é o peroxissomo, o que é o ribossomo. Não, ele vai cobrar uma compreensão dessas estruturas.
qual é a função de cada uma delas. Gente, se o ribossomo produz proteína, se ele for danificado, o que é que ele não vai conseguir produzir? Proteína. O que é que vai ser prejudicado na célula? A síntese de proteína. Se o retículo endoplasmático liso for danificado, isso vai afetar a produção de quê? O retículo endoplasmático liso produz lipídios, gorduras. Então isso vai afetar a produção de gordura. Bora para essa questão. Olha só. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Enrolação. Após serem endocitadas é quando elas são englobadas para dentro da célula. A gente vai estudar tudo isso depois. Penetram no citoplasma da célula, onde destrói os ribossomos. Opa, aqui é a informação-chave. Elas destroem os ribossomos. Ribossomos produz o quê? Opa, bora cá. Matando a célula em poucos minutos. Eu só quero que você entenda aqui, ó. Destrói o quê? Os ribossomos. Matar-se a questão se tu souber qual a função do ribossomo. Vamos lá. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de meu irmão. Eu tenho certeza que tu não vai pensar duas vezes. Lê as alternativas. Letra A, RNA. Letra B, DNA. Letra C, lipídios. Letra D, proteínas. Letra E, carboidratos. Pessoal, o ribossomo produz o quê? Proteína. Isso mesmo. Se o ribossomo for destruído, o que é que vai ser prejudicado? A síntese de quê? A síntese, sabe de quê? De proteína. Letra D. Pronto, meu amigo, acabaste de fazer uma questão do Enem desse modelo, organela celular. É assim que é cobrado. Entendeste o assunto? A função do ribossomo é produzir proteína. Se o ribossomo é prejudicado, se ele é destruído, o que é que vai ser diretamente prejudicado? A produção de proteínas. Pessoal, acabou. Entendeste o assunto e o tio Ryan conseguiu fazer o trabalho dele hoje. Com o assunto fixado, revisado, exercício feito, você aprendeu tudo que eu tenho certeza. Caso tenha alguma dúvida, fala nos comentários, fala comigo no direct, fala aqui comigo por meio dos canais aqui, instagramáveis, ou então volta o vídeo, dá uma revisada para que você consiga fixar tudo. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Muito obrigado, espero que tenha sido uma aula maravilhosa, que você tenha aprendido absolutamente tudo e que seja o início de uma grande jornada até a tua aprovação. Pessoal, tchau, tchau e até o próximo vídeo.